Olá, rapaziada, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Já começaram aí as eleições presidenciais e também de outros cargos aí no nosso Brasil. E a pergunta que geralmente a gente se faz é quem tem o melhor plano de governo, pelo menos do ponto de vista econômico. Essa, no meu ponto de vista, não é uma pergunta que deveria ser feita, pois ela é algo muito abrangente, algo muito subjetivo, e também para você ter uma boa análise, né, de quem tem o melhor plano econômico, você não precisa também ser um grande economista ou nem ter uma formação na área, mas sim que você faça basicamente 3 perguntas. E são essas perguntas que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas para que fique bem claro, eu preciso primeiro abusar um pouco aqui da criatividade de vocês. Eu quero que você imagine um dia, na madrugada, um bêbado caminhando pela rua, com aquela neblina, toda aquela dificuldade de enxergar o que está lá na frente dele. Ele vai cambaleando de um lado para o outro e do nada ele acaba vendo um poste com uma luz. E ele vai lá e se agarra esse poste. Mas ele está se agarrando nesse poste não para ter uma iluminação melhor, mas apenas como um ponto de apoio, justamente para ele não cair no chão. E isso é igual que os políticos fazem com os economistas. Eles tomam suas decisões sem muito critério e utilizam os economistas apenas como uma espécie de suporte ou como uma espécie de poste. Infelizmente, eles acabam não utilizando as ideias econômicas para ter uma iluminação melhor ou para ter uma contrapartida. Infelizmente, isso acaba tendo algumas consequências e a gente sabe muito bem disso. Quem criou essa analogia foi um cara chamado Alan Blinder. Ele é um economista norte-americano, participou do conselho do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e também ele participou como conselheiro econômico do período Bill Clinton. Então ele é um cara muito influente, pelo menos ali no círculo dos democratas. E ele originou essa teoria justamente diante das reuniões que ele tinha lá na Casa Branca, onde os economistas colocavam as ideias, os políticos acabavam até prestando atenção, mas não davam muita bola assim para implementar muitas dessas medidas, pois muitas decisões dos políticos já estavam tomadas. Então eles utilizavam esses economistas apenas como uma espécie de poste, ou seja, uma espécie de suporte para dar prosseguimento ali no que já foi decidido. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas isso aí só ocorre com um político X ou um político Y? E a resposta é não. Nessa eleição aqui a gente vê que os principais candidatos também cometem esse mesmo deslize aí na questão da teoria do poste. Vamos dizer assim, o caso do presidente Lula, ele acaba justificando, né, que o juro no Brasil é muito alto por conta da Faria Lima ou por conta dos banqueiros, mas não. Infelizmente o juro no Brasil é alto. Um dos principais motivos é por conta do tamanho da dívida pública que a gente tem. Então acaba colocando o juro alto justamente para com que o investidor olhe para o país e tenha, vamos dizer assim, certa atratividade justamente por conta do tamanho da dívida. Quem que vai querer emprestar para um país que tem uma dívida pública cada vez mais alta? E no outro lado existe o Flávio Bolsonaro, que lançou um plano de governo chamado Tesouraço, onde ele vai cortar impostos, vai diminuir também a dívida pública, o que de fato até mesmo do ponto de vista econômico ele tem razão, só que ao mesmo tempo ele prometeu aumentar os gastos em outros setores. E a gente se pergunta, essas benevolências, como que ele vai fazer isso? Ele vai cortar imposto de um lado, que é a fonte de arrecadação, como é que ele vai aumentar os gastos em outros setores, ou seja, aumentar a utilização de recursos? Então ele não mostra com clareza de onde esses recursos vão vir. Então é aí que a gente começa a compreender de fato que os políticos utilizam aí dessa artimanha, ou seja, dessa teoria do poste para justificar algumas coisas que são injustificáveis.
E a gente começa então a questionar algumas coisas em vez de buscar entender aquele que tem o melhor plano econômico. Mas não, o que a gente de fato tem que fazer são exatamente 3 perguntas que acabam ajudando a gente a ter uma visão um pouco mais clara daquilo que o político está prometendo e não cair na artimanha dele. E a primeira delas é quem paga a conta. Se você promete mais dinheiro, da onde que vão vir esses recursos? Se você promete corte de impostos, o que vai deixar de ser feito? Então, se o político acabar não tendo uma clareza em responder essas perguntas, provavelmente é um poste. A segunda pergunta é: qual é o prazo? Será que essas medidas são voltadas para o curto prazo? Ou seja, você tem uns juros altos e você vai colocar esses juros muito baixos de um dia para o outro, você vai conseguir fazer um crescimento econômico muito rápido. Geralmente essas medidas de curto prazo, elas não são lá medidas muito eficientes e os políticos acabam utilizando dessa artimanha justamente para ganhar voto. Então isso também é um poste. E a terceira pergunta é vilão ou é mecanismo? Se o candidato fica falando que a culpa é dos banqueiros, ou que a culpa é da Faria Lima, ou que a culpa é do Trump, ou que a culpa é do governo anterior, muito provável que isso seja um vilão. O mecanismo é aquilo que explica o que está ocorrendo. Por exemplo, o caso dos juros é justamente por conta da dívida pública. Então, buscar distinguir ali o que é vilão e o que é mecanismo. Se ficar no vilão, isso também é um poste. Quero que você saia desse vídeo sabendo fazer essas 3 perguntas todas as vezes que vocês ouvirem as propostas dos candidatos. Isso já vai colocar você, eu acho que, bem à frente da maior parte do eleitorado aqui no Brasil. Então, se uma pessoa chega e pergunta para você agora, depois que você assistiu esse vídeo, qual é a melhor proposta do candidato, ou seja, qual é o melhor plano econômico, você vai dizer: olha, eu não sei qual que é o melhor plano econômico, mas eu sei fazer as perguntas corretas. Fechou? Então espero que esse vídeo aí tenha te ajudado e não esqueça dessas perguntas agora durante a eleição, que vocês vão ouvir muitas propostas, e cuidado aí com os postes dos candidatos. Um grande abraço. Tchau, tchau.